Nós vamos falar brevemente sobre 3 doutrinas que a revista até traz, né? Primeiro, a revista fala do pré-milenismo. A introdução, que inclusive está na revista, eu peguei só um pedacinho da revista sobre essa introdução, que diz que o capítulo 20 de Apocalipse é o texto básico que a gente vai estar lendo, é o texto básico para o início do estudo sobre o milênio e a ressurreição dos mortos. Essa introdução, inclusive, está na revista, tá? As 3 doutrinas que existem, que se você for parar para estudar, para pesquisar, você vai encontrar, são essas 3 doutrinas que diz sobre o amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. Qual é a diferença? Não é, eu creio assim, que não seja um assunto essencial que a gente saiba cada uma delas, não é isso, eu só trouxe a nível de curiosidade, porque se de repente alguém vier falar com você sobre isso, sobre algum assunto, você ter noção, se você ainda não conhece o assunto ou já ouviu falar sobre o assunto. Essa imagem, ela tá clarinha, mas eu trouxe aqui só para vocês visualizarem. O primeiro, ele fala do pré-milenismo. Pré significa antes. Ele diz, aqui foi quando tudo começou lá no século I, dizendo que todos eles, irmãos, só por curiosidade, aqui veio Jesus, todos eles acreditam aqui na crucificação de Jesus. Então, depois da crucificação, o pré-milenismo, que começou lá no século I, diz que a grande tribulação vai estar aqui, vem Jesus, aqui é o reino milenar e aqui é o juízo final. Eles não acreditam no arrebatamento da igreja. O pré-milenismo dispensacional é o que nós seguimos, que mesma coisa, existe a crucificação, existem os tempos em que nós estamos vivendo, haverá o arrebatamento, haverá a grande tribulação, aí aqui vai ter a boda do cordeiro, vai ter, então não vou entrar nos outros assuntos, né, que são atrativos, inclusive, mas já foi falado, só para a gente estar se situando. Aqui, Jesus volta com a igreja, acontece o reino milenar, que é o que nós vamos estudar hoje, e aí vem o juízo final e tal, e aqui é a eternidade. O pós-milenismo, ele não acredita no arrebatamento, ele não prega também a vinda de Jesus, ele acha que vai acontecer o reino milenar e depois virá Jesus. Então ele não, por isso que eu estou só apresentando assim, não é nada para ninguém ter que saber isso, tirando essa figura daqui, é só para a gente estar tendo ideia do que as pessoas também seguem, né, acreditam. E o amilenismo, o A, ele significa um não, né, quando ele vem antes da palavra, normal, anormal, então o A ele é contrário àquela ideia. Então o amilenismo diz que eles acreditam que não existe o milênio, que não existirá o reino milenar, que já existe, nós já estamos passando por ele. Eles acreditam que depois da morte de Jesus, da crucificação e da ressurreição de Cristo, nós estamos vivendo esse milênio. Eles acreditam que não haverá esse período milenar de 1000 anos, como a gente vai ler nos textos, tá? Ele acredita que nós já estamos vivendo e aí Jesus virá para o juízo final. Porém, é um pouco assim, não sei a palavra até que eu posso usar, um pouco estranho talvez. Claro que a gente precisa respeitar e aceitar, né? Cada um tem o livre-arbítrio de escolher. Porém, como a gente acreditar que a gente está vivendo o milênio, né? Que a gente está passando por isso, que essa terra está passando por isso e Jesus virá direto, quando nesse milênio que a gente vai ler, Satanás estará preso. E nós estamos vivendo uma situação de como acreditar que Satanás está preso e não tem nenhuma interferência sobre a terra. É impossível a gente visualizar isso porque a gente vê a todo momento, né? Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. É o que a gente tem visto todos os dias. Então não dá pra gente, pra mim, pelo menos, eu não consigo entender essa última aqui, eu não consigo ver isso como uma realidade, ok? Então só a nível de curiosidade, se ficou confuso aqui, tá? Porque tá clarinho, mas é só para realmente a gente estar esclarecendo. Esse é o pré-milenismo dispensacional, que é o que a gente segue. Nossos tempos, haverá o arrebatamento, aqui o tribunal, bodas do cordeiro, aqui embaixo haverá a tribulação e aqui a vinda em glória para começar o reino milenar.
ok? Acho que aqui assim, botei ele mais perto para ficar um pouquinho mais claro. Então a gente vai estar estudando este momento aqui, tá bom? Aqui, uma coisa vai puxando a outra, irmãos. Quando eu comecei a estudar aqui antes começa, quando Jesus vem, aí a besta, o falso profeta lançado no fogo. Dá vontade da gente entrar novamente nesse assunto, mas hoje é o reino milenar que nós estaremos estudando, ok? Então, o reino milenar. Vou ter que virar aqui, que eu não trouxe o... Quem reinará com Cristo? Você tem certeza dessa resposta? Quem irá reinar com Cristo nesse reino milenar? Os 1000 anos é literal ou figurado? Por exemplo, o amilenismo acha que é figurado, que esses 1000 anos não existem. 1000 anos certinho, que a gente está vivendo, que pode ser 5.000, que pode ser 100 anos, que pode, enfim. Você acha que isso é figurado ou é literal, é de verdade? Nós vamos ler o texto e você vai tirar essas conclusões. Haverá morte no milênio? Haverá interferência de Satanás? Haverá casamentos, crianças? Essas perguntas às vezes a gente começa a se fazer. Quando você para estudar o assunto específico, dá aquela clareada. Mas depois quando a gente começa a estudar tudo junto, e vem a tribulação, e vem isso, vem aquilo, o anticristo, dá um pouco às vezes uma confusão. Então a gente precisa, tem momentos que a gente precisa parar e colocar em ordem, né? Parar e relembrar alguns pontos para não esquecer, para estar edificando, né? Todos os dias. O texto básico é Apocalipse 20, do 1 ao 7. Convido vocês a abrirem a Bíblia. O único texto que fala claramente sobre o milênio, que cita, é esse texto de Apocalipse, tá? Capítulo 20, do 1 ao 7. Amém? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs um selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Lembra da pergunta sobre Satanás agindo sobre a terra? Olha o que é esse versículo que a gente acabou de ler. E pôs um selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão, vamos ler juntos? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Esse é o texto base, né, desse estudo. As características do milênio, eu coloquei alguns itens para a gente estar estudando juntos, que diz que o governo ele vai ser teocrático. Que isso? É Deus, é o Senhor no centro de tudo. Porque, irmãos, esse formato, ele foi feito lá no plano original, quando tudo começou. A Terra, ela não foi criada para ser independente. A Terra, ela não foi criada para não querer nenhum vínculo com o céu. Isso aconteceu, mas não era o planejamento, não era o que era para ter sido, o que era para ter acontecido. Então, lá atrás, quando lá no jardim Adão e Eva pecaram, houve o rompimento desse propósito, né, desse planejamento do Senhor com a terra. E aí começaram a acontecer, toda a criação sofreu, toda a criação passou a sofrer. Porque o plano original era de quê? De paz,
né, o Jardim do Éden, o que a gente pensa? Em paz, em tranquilidade, em fartura, em tudo perfeito. Mas o homem rompeu isso. E nesse novo planejamento, né, nesse reino milenar que virá, esse plano original, ele será colocado em vigor novamente, né? Então a gente vai ver que Deus será o centro de tudo. O reino será implantado sem as mãos dos homens. Por que não haverá a mão dos homens nesse reino milenar? Porque a mão do homem é corrupção, né? Incorruptível, é corruptível, é ganancioso. E se colocar a mão do homem, vai desandar de novo. Então, esse reino não haverá a mão dos homens. Onde será a capital desse reino milenar? Lá em Isaías 2:3, diz assim. Eu coloquei aqui, irmãos, porque eu vou citar várias passagens, e aí a gente vai acabar às vezes perdendo um pouquinho de tempo. Eu coloquei aqui para a gente ler juntos, tá? Lá em Isaías 2:3 diz assim: E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então a capital desse reino será Jerusalém, a cidade amada, né, que tanto se fala durante algumas passagens bíblicas. E aí, de lá será a capital desse reino, de lá será, Jesus irá governar esse reino milenar. Quem irá governar? Né? Quem irá governar esse período, esses 1000 anos? Lá em Zacarias 14, 9 e 11, esse eu não coloquei não porque senão não ia dar nesse slide, mas deixa eu abrir aqui rapidinho para vocês. Opa! Eu ainda botei o celular na Bíblia Online para ser mais rápido, mas acho que na outra é melhor. Zacarias 14, 9, diz assim: Então quem irá governar, hein? E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. O versículo 11 diz assim: E habitarão nela. Aonde? Na terra. E não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. Então quem reinará, né, sobre essa terra será o Senhor Jesus. Ele assumirá o controle de tudo. E nós, como nós lemos lá no Apocalipse 20, quer ver no versículo? Vamos ler juntos de novo? No versículo 6, na parte B, diz que: Mas nós seremos sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinaremos com Ele. Então Deus reinará sobre este mundo, Jesus reinará sobre este mundo, e nós seremos sacerdotes dele. Isso é o que a palavra está dizendo sobre o governo dessa era milenar. Os servos reinarão com Cristo, que foi o que a gente acabou de ler lá em Apocalipse 20, diz exatamente isso, que nós seremos sacerdotes e reinaremos junto com Cristo os 1000 anos. 1 Tessalonicenses diz o seguinte, vamos ler aqui rapidinho. Os próximos eu coloquei, tá? Lá no slide, só esse que era muito. 1 Tessalonicenses 4,16. Diz assim: Porque, o título diz que será um rei. Ai, meu Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Alarido é grito de guerra. E com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, vocês têm dúvida que nós reinaremos com Cristo? Para sempre. A palavra em vários momentos, eu peguei várias partes, porque quando a gente lê um versículo, uma coisa, quando a gente vê vários versículos afirmando isso, dá uma certeza, dá acho que até um calor assim no coração, daquela certeza que nós iremos reinar com Cristo. Então, em várias passagens diz isso.
E no último diz que o reino será eterno. Em Daniel 2, aí nós vamos ver sobre essa eternidade do reino de Cristo. Daniel 2:44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então o reino do Senhor, ele será, quando ele vir para a terra, esse reino milenar, não haverá mais nenhum substituto, não haverá mais ninguém, esse reino será eterno. Esse texto está lá em Daniel. Que o reino, então, ele será eterno, ok? Então a gente viu que a terra será governada por Cristo, que nós, os servos, serviremos com ele e que o reino será eterno. A hierarquia do reino, a gente vai ver que não será todo mundo igual. Por que a importância dessa hierarquia? O que é hierarquia, né? Na nossa casa, por exemplo, o pai e a mãe, sobre os filhos, sobre os... Então, no nosso governo, o presidente, governador, prefeito, então existe uma hierarquia. E a palavra diz que existirá essa hierarquia no céu. Então a gente precisa se preocupar com isso. Na aula da pastora Arilma, ela até falou sobre isso, né? Sobre galardão, a gente vai estar vendo sobre isso, que isso é muito importante. Não adianta a gente, às vezes, só se preocupar, não é só, né? Claro que já é muito a gente se preocupar com a salvação, mas simplesmente com a salvação, porque haverá muita coisa além disso. Então a gente precisa ver, em Apocalipse 11:18, diz assim: iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, aos servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes. Ou seja, aqui mesmo ele já está dizendo que existem pequenos e grandes, não somos todos iguais, não vamos nos apresentar todos iguais perante o Senhor. E o tempo de destruíres o que destrói a terra. Todas as nações terão que ir a Jerusalém. Aí antes desse item, eu só vou voltar aqui sobre essa questão do galardão. O que acontece? Nós sabemos que nós não somos salvos pelas nossas obras, e sim pela fé. Mas em 1 Coríntios diz que as nossas obras serão importantes na hora de recebermos os nossos galardões. Porque se a nossa obra for como palha, como feno, ela será queimada. Eu vou perder a salvação por isso? Não. Mas eu vou receber galardão? Não. Então a gente está falando de uma era, de uma eternidade. Então nós estamos dispostos a ser salvos, mas a sermos plateia por uma eternidade, por o resto de toda a eternidade. Porque se recebemos galardões, a gente viu que nós iremos reinar com Cristo. Se existem hierarquias, quem tiver um galardão maior estará mais próximo de Cristo, estará mais próximo, participará mais desse governo, já que nós iremos atuar nesse governo milenar, nós iremos participar. Então, quanto maior for a nossa hierarquia, mais próximo de Cristo nós estaremos. Agora a gente precisa pensar, o que eu quero? Só ser salvo? Né? Jesus vai estar lá em Jerusalém, né? A sede vai ser lá, vamos supor, Jesus está governando lá de Jerusalém. Eu estou aqui em Guarapari, está tudo bem? Eu estou aqui lá no México, lá, aonde que eu vou querer estar? Mais perto de Jerusalém? Então eu preciso me preocupar com as obras, sim. Ela não será, só as obras não me levará à salvação, mas ela me dará o galardão. E isso fará toda a diferença para uma eternidade. Amém? Todas as nações terão que ir a Jerusalém. Quando esse reino estiver implantado, aqui diz lá em Zacarias, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei e o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então as festas continuarão, as nações terão que ir a Jerusalém todos os anos para cultuar, para adorar. E aí, irmãos, aqui fala, quando eu estava estudando essa palavra, às vezes a gente só lê o versículo, e aqui fala que todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém. Nesse momento, não estou
levantando bandeira de ninguém, mas no momento do estudo a gente começa a ouvir várias pessoas falando, e eu falei, eu vou levar isso para os irmãos, porque eu acho que a gente precisa, né, estar aqui para crescer. Na hora que a gente vai votar, a gente precisa ter muita consciência. Se a gente pensa isso, a gente tem que pensar isso, porque diz que as nações que se levantarão contra Jerusalém, elas serão, você acha que elas serão bem vistas por Cristo? Aquele governante que usou os seus exércitos para lutar contra Jerusalém, e ele vai falando que as nações que se colocaram contra, elas serão julgadas. Então a gente precisa tomar cuidado quem a gente coloca no nosso trono, como nosso governante, porque se ele levantar a nossa nação contra Jerusalém, nós iremos sofrer com isso. Então a gente precisa se atentar a essas coisas, se atentar àquele que quer ser governante e é contra a igreja, aquele que quer ser governante e é contra os nossos princípios cristãos, os que a gente sabe que a gente precisa seguir. Então, esse parêntese, não estou levantando bandeira de ninguém, eu só estou dizendo que a gente precisa pensar na hora desse momento, porque fará a diferença na hora desse reino milenar. Porque as nações que perseguirem Jerusalém, que perseguiram o povo de Deus, essas também serão julgadas e serão, eu estou tentando achar uma palavra, castigada, repreendida. Então a gente precisa pensar nesse assunto, ok? Esse reino, quando a gente já viu algumas características e tal, quem vai governar e tal, como que vai ser a questão de quem irá herdar, de quem irá participar desse governo. Agora a gente vai ver algumas características de como será esse reino. A primeira característica que eu trouxe é que esse reino haverá paz. Essa é uma palavra que é até estranha a gente falar, né? Que nessa terra haverá paz. Por um momento, por tantas turbulências que a gente tem vivido, que a gente tem visto. Romanos 8:22 diz que toda a criação geme, está com danos e está com dores do parto, né? Nestes dias, nesses momentos. A criação está gritando, a natureza está gritando por socorro, não é verdade? A gente vê tantas catástrofes, tantas coisas acontecendo, e isso é bíblico, né? Isso foi uma ação lá atrás do pecado, quando tudo começou, quando toda a criação foi afetada por essa atitude, por essa decisão errada. Porque quando o Senhor deu autoridade para Adão e Eva, Ele também deu responsabilidades, como Ele faz com a gente. Ele nos dá autoridade sobre as coisas. Então, o que você tem feito com as autoridades que o Senhor tem te dado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério? Porque se você não agir não cuidar e não ter essa autoridade com responsabilidade, vão vir as consequências. E foi o que aconteceu com o mundo. Adão e Eva não tiveram responsabilidade com a autoridade que receberam e nós estamos aí perecendo até hoje, né? Sofrendo por uma ação que eles tomaram. Então isso também pode acontecer na nossa vida. Nós temos autoridades, não esqueçam disso, nós temos autoridades sobre as coisas, mas nós temos responsabilidades. E caso a gente não assuma essas responsabilidades, nós teremos as consequências disso. Haverá paz, e lá em Isaías 11, existem vários versículos. Eu trouxe esse, assim, que acho que é o que até a maioria conhece, mas lá em Isaías 11, 7 e 9, diz que a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Olha, eu até botei em negrito. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então esse reino haverá paz. Agora, essa paz a gente consegue imaginar? Não, porque é aquela paz lá do versículo que diz que excede todo o nosso entendimento. É aquela paz que só o Senhor é capaz de dar. Nenhum governante, nenhuma pessoa que está sobre essa terra, sobre este país, sobre esse mundo, é capaz de trazer a paz que o Senhor trará no reino milenar. Haverá saúde e prosperidade.
Em Isaías 29:18 diz que naquele dia os surdos ouvirão e as palavras do livro. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e não mais em trevas e escuridão. Os olhos dos cegos tornarão a ver, haverá saúde, não haverá mais enfermos, não haverá doença. Os cegos verão, os surdos ouvirão, não haverá mais coxos, enfim. É a perfeição esse reino milenar. Isaías 65:20 diz que nunca mais, olha só, irmãos, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 anos será maldito. Então lembra lá da primeira pergunta, haverá morte? Então quem não chegar aos 100 anos vai ser como uma maldição, porque haverá saúde, haverá prosperidade, haverá paz, né? Não haverá guerra. Outro assunto bem delicado, né? Nos dias que nós temos vivido hoje em dia. Isaías diz que ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas, olha isso que lindo, arados, e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. As armas que existem hoje nesse planeta, elas se transformaram em ferramentas para a edificação desse planeta, para a edificação desse reino milenar. Então, tudo que é uma arma vai se transformar em ferramenta para a construção, para a colheita, enfim. Haverá paz, haverá... Porque uma coisa busca a outra. Se não, para haver paz, não pode haver guerra. Se não vai haver guerra, para que haver armas? Então, isso tudo vai se transformando. Então, a criação, tudo que está acontecendo, esses sofrimentos todos, tudo isso será transformado no reino milenar. Haverá justiça. Isaías 11:3-4. Ele deleitará-se no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas como que Jesus fará? Ele julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Um versículo antes desse fala que aqui, que ele não julgará segundo o que ele vê. Nós temos esse hábito, né? A gente julga às vezes pela aparência, a gente julga as coisas pelo que a gente vê, mas o versículo anterior diz que o Senhor estará com o Espírito do Senhor, Ele julgará segundo o Espírito. Então esse julgamento será com justiça, e os pobres não mais serão pobres. Não haverá fome, como nós vimos, não haverá guerra, não haverá mais pobre, não haverá mais injustiça, porque quem irá governar é santo, né? Quem irá governar é perfeito. E poderíamos ficar aqui a manhã inteira, de tantas características, de tantos pontos positivos, tantas coisas boas que poderíamos ficar aqui falando sobre o reino milenar. Porém, eu tentei trazer os mais importantes que eu acho que é o que traz para a gente uma esperança para o mundo que nós estamos vivendo, porque estamos vivendo um mundo de guerra, então a gente precisa ter certeza que haverá paz, não é verdade? A gente está vivendo um mundo de enfermidades, a gente precisa ter certeza que haverá a cura, que haverá uma perfeição, que haverá uma harmonia nesse planeta, né? No reino milenar. E sobre tudo isso, irmãos, eu trouxe a soberania de Jesus, que está em Filipenses 2:9, que diz que por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Vamos ler junto esses? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse versículo é lindo, né? Assim, é a certeza de tudo isso que a gente estudou, né? Que a gente precisa saber, que a gente precisa ter certeza, é esse versículo, né? E a conclusão desse estudo, igual eu estou dizendo, não vai estar lá na revista, porque lá está bem relacionado às doutrinas. Apocalipse 22:6-7 diz que o anjo me disse:
Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que venho em breve. Vamos ler junto isso? Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por que eu trouxe esse versículo? Porque diz que essas palavras são verdadeiras. Então tudo que eu li, tudo que eu trouxe, eu fiz questão de trazer com um versículo, com a palavra que está no livro, na Bíblia, na palavra de Deus, para a gente ter certeza que essas palavras são verdadeiras e que a gente precisa crer nessas palavras, né? E aí, irmãos, depois desse reino milenar, uma conclusão rápida, né? Dizendo que, se a gente continuar lá a leitura, no capítulo 20, nos próximos versículos, diz que ao final desses 1000 anos, Satanás será solto por um tempo. Ele perseguirá os 4 cantos, né? As nações dos 4 cantos da terra. Levantará uma multidão lá, que diz que será como areias do mar, né? Esqueci agora. Mas que eles se levantarão contra Jesus. Apesar de todo esse reino, como na hora que a gente lê essas coisas, assim, não dá nem para acreditar, né? Que depois de um reino como esse, ele ainda vai conseguir conquistar pessoas para se rebelar contra Jesus. É como a gente pensar no Mar Vermelho, quando Moisés, né, que Deus ordenou que Moisés colocasse o cajado e aquele mar se abriu, e aquele povo ainda depois duvidar, aquele povo ainda depois murmurar. É uma associação de um momento grandioso que foi, como vários, claro, as pragas, tantos momentos que aquele povo viu e viveu e ainda depois se rebelou. Depois de um reino maravilhoso, como nós lemos brevemente, momentos breves, a gente, né, estudou, como que depois disso tudo, Satanás ainda conseguirá fazer um exército? Não dá para acreditar, mas acontecerá, né? Porque está na palavra e essas palavras são verdadeiras e nós cremos nisso. E eles irão contra a cidade amada e o fogo descerá do céu e ele se consumirá e ele será lançado, enfim, e a morte. E aí João diz, né, lá no capítulo 21, que ele vê um novo céu, uma nova terra e a nova Jerusalém descendo do céu. Então, assim, esse capítulo, ele é lindo, ele é muito, né, muito gostoso de estudar, assustador, né, que você já começa a ler e vai descobrindo muitas coisas, vai vendo coisas que você não tinha lido ainda e dá vontade de trazer tudo, mas é confuso, é muito texto, eu sei que fica cansativo, mas eu tentei preparar, irmãos, um estudo sobre o milênio de uma forma simples, porque as coisas de Deus, de Cristo, são simples. A gente estava conversando quinta-feira que o curso de Jesus não será nada mirabolante, não vai ter nada porque as coisas de Cristo são simples. A gente precisa trazer a palavra de uma forma simples para entrar nos nossos corações, para que possa ficar na nossa cabeça, martelando, incomodando, como aquilo que a gente leu sobre as obras, né? Isso, eu acho que de tudo que nós estudamos, o que a gente precisa hoje sair de mais assim, dentro do nosso coração, não esquecer, as obras não nos salvará, ela não será, não é pela obra que a gente será salvo, é pela fé, mas é pela obra que nós receberemos nossos galardões. Não vamos ser plateia nessa eternidade, não vamos ficar sentados vendo quem recebeu seus galardões governando junto com Cristo. Bem, eu não quero, né? Não sei se vocês querem, mas vamos sair com essa palavra no coração para que a gente possa fazer a diferença, para que a gente possa dar importância às nossas obras no reino de Deus, para recebermos esses galardões e reinarmos como sacerdotes ao lado de Cristo. Amém?